também, não é um tema fácil da gente expor, porque também eu não sou cientista e não tenho base científica para ficar falando de ciência. Mas a gente vai mostrar aquilo que a doutrina espírita está ligada na ciência e aquilo que a ciência está se ligando na doutrina espírita. E a razão pela qual é importante a gente entender, estudar e compreender os aspectos da ciência em relação aos princípios da doutrina espírita. Como eu não tenho essa capacidade, eu me utilizei do Pietro Baldi, do Allan Kardec, do Bruce Lipton e do Albert Einstein. Porque dessa forma a gente consegue ter a visão deles a respeito da ciência e a doutrina espírita. Então é algo que isso naturalmente a gente vai expor e talvez a gente vai dar uma pincelada no que atualmente a ciência está se aproximando da doutrina espírita e a doutrina espírita se aproximando da ciência natural, porque tem a ciência do espírito, que foi desenvolvida por Kardec dentro da doutrina espírita. Então nós vamos tentar alinhar esses dois conceitos para podermos melhor entender. Está desligado, não vai funcionar. Pietro Baldi, esse senhor que está aí, ele viveu entre 1886 e 1911, a primeira fase da vida dele. Para bem entendermos o desenvolvimento da vida e da missão de Pietro Baldi, é conveniente dividi-la em 4 períodos. O Pietro Baldi não é conhecido como um grande espírita, ou como um espírita de primeira linha, mas ele esteve muito ligado na doutrina espírita. E nós vamos mostrar isso, essa ligação do Pietro Baldi, que até hoje não é muito estudado dentro do movimento espírita. A época da sua formação física e cultural vai até os 25 anos, de 1886 a 1911. Período que podemos denominar período de dor. O segundo período, objetivando sua formação espiritual. Formação que, na verdade, é um superdesenvolvimento se a relacionarmos com o grande passado histórico. Esse período é de 25 aos 45 anos, de 1911 a 1931. Aí é o segundo período da vida de Pietro Baldi. O terceiro período é a sua manifestação missionária pelo pensamento e pela doutrina através dos seus livros. Decorre dos 45 aos 65 anos, de 1931 a 1951. Autor da Grande Síntese, que é o grande livro do Pietro Baldi, é a Grande Síntese. E o período de realização concreta no plano social e humano de sua obra missionária, esse período pertence sobretudo ao Brasil. Ele desenvolveu até a Grande Síntese, tudo isso na Itália. Ele é italiano e ele desenvolveu tudo isso na Itália. Mas o período final da vida dele, ele viveu no Brasil. E aqui ele se ligou muito dentro dos princípios da doutrina espírita quando esteve na parte final da sua vida aqui no Brasil. Por coincidência, eu estou falando isso, não é por causa disso que eu trouxe o Pietro Baldi, mas o meu avô que era Davi também, ele teve um derrame e foi viver em São Vicente, no litoral de São Paulo. E o Pietro Baldi morava em São Vicente também, e eles ficaram conhecidos e amigos. Então, meu avô conheceu o Pietro Baldi, ainda em vida no Brasil, né, e tem essa ligação afetiva dele com o meu avô, né, que tinha uma ligação muito grande também comigo. Pietro Baldi. É admirável a força da linguagem e a vastidão dos assuntos tratados em A Grande Síntese. Isso é uma opinião do Albert Einstein. Albert Einstein estudou, leu A Grande Síntese e fala sobre a força da linguagem e a vastidão dos assuntos tratados nessa obra de Pietro Baldi. Emmanuel, através da psicografia elevada de Francisco Cândido Xavier, quando todos os valores da civilização do Ocidente desfalecem,
numa decadência dolorosa, é justo que saudemos uma luz como esta, que se desprende da grande voz silenciosa de A Grande Síntese. Então aí a gente vê Emmanuel, através do Chico Xavier, trazendo uma mensagem sobre a grande síntese de Pietro Baldi, não estudada dentro do movimento espírita ainda, devidamente entendida e compreendida como deveria ser, da profundidade que ela traz, que esse livro traz, a grande síntese traz, a respeito de Deus, a existência das religiões. É um livro amplo, de um conhecimento quase que abrangente em todo o processo de filosofia, religiosidade e ciência. Assim, agora, alguns detalhes dele sobre ciência e espiritismo. Assim como a ciência propriamente dita tem por objeto o estudo das leis do princípio material, o objetivo especial do espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual. Como o princípio espiritual é uma das forças da natureza a reagir incessantemente sobre o princípio material, e reciprocamente, segue-se que o conhecimento de um não pode estar completo sem o conhecimento do outro. Então, Pietro Baldi fala muito nessa necessidade de interação entre o conhecimento do princípio material com o conhecimento do princípio espiritual. Um está ligado ao outro. Um está diretamente ligado ao outro. E isso tem de ser aprofundado por ambas as partes, tanto o princípio material como o princípio espiritual. É de fundamental importância que haja essa ligação e essa complementação de um para com o outro. Porque senão a gente cria utopias, cria coisas místicas e não entende os princípios da materialidade e os princípios da espiritualidade, que são princípios que nós devemos estabelecer através do estudo aprofundado do conhecimento da ciência e da espiritualidade. O espiritismo e a ciência se complementam reciprocamente. A ciência sem o espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pela lei da matéria. Ao espiritismo sem a ciência faltariam apoio e comprovação. Então vejam aí a importância que Pietro Baldi dá ao conhecimento, né, do espiritismo. Veja só, o espiritismo sem a ciência faltaria apoio e comprovação. Nada. Eu sempre costumo fazer essa pergunta: quem é que vai comprovar para a humanidade a existência da alma imortal, da lei da reencarnação, que é da lei das vidas sucessivas? Quem é que vai trazer esse conhecimento para a humanidade? Vão ser os espíritas? Ou vai ser a ciência? Ou vai ser a ciência? A ciência é que vai trazer esse conhecimento para a humanidade. Mas ela necessita de um apoio. Qual é o apoio? Os fatos que a doutrina espírita já traz dentro das comunicações espirituais, da ciência espiritual desenvolvida por Kardec. Então, esse conhecimento dos fatos espirituais que Kardec colocou como um processo científico de desenvolvimento da espiritualidade é básica para que a ciência possa também, se servindo desses conhecimentos da doutrina espírita, formatar o conhecimento da vida após a morte. Da vida após a morte, da vida da alma, que é imortal, e das vidas sucessivas, como uma lei natural. Como uma lei natural, não religiosa. Não é religiosa, é natural. O Espiritismo nós entendemos não como uma religião, mas como uma doutrina de vida. E nessa doutrina de vida, a lei das vidas sucessivas, a lei de causa e efeito,
é aquilo que conduz o comportamento que o espírita deve ter e o entendimento que o espírita deve ter a respeito da ciência material e da ciência espiritual. Então, essas duas coisas se complementam. É necessária essa complementação. Mas como é que a ciência vai romper todo esse processo, se ela é materialista? E como é que aqueles que têm religiosidade espírita vai romper também, entendendo que tudo deve ser também baseado pela ciência? Então isso é algo que está sendo desenvolvido, que está sendo agora cada vez mais se aproximando uns dos outros. O conhecimento da ciência com o conhecimento da doutrina. Quem é que hoje faz pesquisas nas universidades a respeito da espiritualidade dentro da ciência material? São os conhecedores do espiritismo, que são formados ou na física, ou na matemática, ou na química, ou no direito, ou na economia. Em todos os conhecimentos humanos, você tem hoje elementos espíritas que estão fazendo teses de mestrado e doutorado dentro das universidades. Foi feito um levantamento, e eu participei desse levantamento em São Paulo, da quantidade de teses de mestrado e doutoramento nas universidades sobre mediunidade. São mais de 300. São mais de 300 teses espíritas dentro das universidades no Brasil. E também lá no exterior você tem medicina e espiritualidade sendo aceita e cada vez mais sendo complementada no atendimento, inclusive hospitalar. Então hoje está havendo essa ligação, está havendo essa busca e essa compreensão, e são os espíritas que têm formação tecnológica, técnica, com formação universitária, que estão levando para dentro das universidades e rompendo essa barreira materialista das universidades. Então, são espíritas que estão levando lá. Herculano Pires sempre fala que os laboratórios das universidades que terão de trazer o conhecimento da vida após a morte. Não é o centro espírita. Não são as comunicações espirituais, são os laboratórios, as técnicas da ciência que farão com que isso possa ser comprovado dentro das universidades. E isso já está acontecendo. É de fundamental importância. Vocês desculpem, mas eu estou com um problema de tosse, eu estou tomando água, eu sinto aos pouquinhos antes de acabar a palestra. Ainda o Pietropoli, o estudo das leis da matéria tinha que preceder o da espiritualidade, porque a matéria é que primeiro fere os sentidos. Se o espiritismo tivesse vindo antes das descobertas científicas, teria abortado como tudo quanto surge antes do tempo. Então veja, a colocação dele é muito interessante. Não adiantaria trazer o conhecimento da doutrina espírita antes que a ciência se desenvolvesse e trouxesse o conhecimento da ciência para a humanidade. E agora, com esse conhecimento da ciência, você pode acoplar junto ao conhecimento do espiritismo, da ciência espírita. Vou dar alguns exemplos. A neurociência, até certo ponto, também a nanotecnologia. A gente vai falar de física quântica, podemos falar de física quântica, então, de genética, né, de epigenética, que nós vamos tocar aqui, nós vamos já dar um pequeno pontozinho sobre isso. Então, hoje, esse conhecimento da ciência está já se interagindo com o conhecimento através da ciência do espírito. Então as coisas estão se comunicando e estão possibilitando com que possa haver um salto no conhecimento da ciência material, da ciência da matéria. Os homens cada vez mais esclarecidos
à medida que novos fatos e novas leis se forem revelando, saberão separar da realidade os sistemas utópicos. As ciências tornam conhecidas algumas leis, o espiritismo revela outras. Então, que revelação espírita a ciência pode vir a tornar uma lei, a tomar conhecimento, né? Quais são as revelações? A revelação da existência da vida após a morte, da mediunidade, dos efeitos da mediunidade, do passe magnético, da água fluidificada, são fatos que podem ser levados ao conhecimento da ciência, a ciência pesquisar, comprovar e tornar isso uma lei. Tornar isso uma lei. Então, tudo isso é possível. Dentro da psicologia, dentro da medicina, dentro da física, há vários campos em que tudo isso possa ser levado e explicitado para que se torne lei no futuro. Então, as coisas vão aos poucos se desdobrando e trazendo esse conhecimento. Todas as leis são indispensáveis à inteligência dos textos sagrados de todas as religiões, desde Confúcio e Buda até o cristianismo. Os textos sagrados de todas essas outras religiões, Confúcio, o budismo, o cristianismo, tudo isso tem de ter o aprofundamento das leis, da ciência, do conhecimento científico. Porque se não tiver isso, ela se torna uma utopia, essas religiões se tornam utópicas. Então, tudo aquilo que está na Escritura, quando a gente vai ver a essência das religiões estabelecidas, e eu falo aí do confucionismo, do budismo, do judaísmo, do cristianismo, de todas essas religiões estabelecidas na humanidade, todas elas falam de um Deus criador, todas elas falam da alma, todas elas falam da vida após a morte, mas de maneiras diferentes, né? Aceitam a vida após a morte, né? Porque todas as religiões têm esse princípio da existência da vida após a morte, mas cada uma da sua maneira, cada uma dentro da sua visão. Mas, no fundo, todas elas têm leis que são indispensáveis que o conhecimento científico traga a inteligência desses textos, traga a verdade desses textos. Aí a religiosidade humana se interagindo ao conhecimento da ciência. Então, eu gosto de dar esse exemplo. Vamos devagar aqui, que a ciência comprova a lei das vidas sucessivas, que a reencarnação é um fato científico comprovado. O que é que vai ter de acontecer com todas as religiões? Vão negar? Vão negar a existência da vida após a morte e vão negar a lei das vidas sucessivas? Elas poderão até negar. Eu não estou dizendo que não podem negar, podem até negar, mas elas vão perder o juízo. Elas vão perder o ponto em que elas trazem de verdade dentro dessas leis, porque são leis universais, não são leis espirituais, não são leis religiosas, são leis universais. A lei das vidas sucessivas é universal. Jesus, quando está no Evangelho, Nicodemos pergunta a ele: como é que pode uma pessoa de idade voltar ao útero da sua mãe e nascer de novo? Jesus responde: ouça o que eu te digo, é necessário nascer de novo. Ponto. Ele não explica nada. Ele fala, é necessário nascer de novo. E essa verdade é algo que Nicodemos perguntou como isso dava, porque era natural. Porque quando eu estou falando aqui de Jesus, eu não estou falando de Jesus nessa época em que ele falou isso com Nicodemos. Eu estou falando de Jesus judeu no meio dos judeus, falando sobre a vida após a morte
e falando sobre comunicação espiritual e falando sobre lei de vidas sucessivas, porque era natural entre eles reuniões estabelecendo esses contatos, eram naturais. E Nicodemos foi pedir a explicação. Por quê? Porque ele queria saber a respeito disso. Então isso, e todas as religiões, e todo conhecimento humano na religiosidade, traz esses princípios dentro deles. Quando a gente tirar os dogmas, quando a gente tirar essa parte teológica, que aqui ele complementa assim: quanto à teologia, essa não poderá judiciosamente alegar contradições da ciência, visto como também ela nem sempre está de acordo consigo mesma. A própria teologia, elas são conflituosas, as teologias religiosas são conflituosas entre elas. E elas têm que buscar a ciência para poder estabelecer uma ordem que seja aceita por todos, dentro do conhecimento da teologia. E isso, ela não pode entrar em contradição com o conhecimento da ciência. A ciência vai se desenvolvendo e as religiões têm que entender esse desenvolvimento da ciência. Isso é difícil, isso é complicado. Nós temos até hoje religiões que falam do criacionismo e estabelece o criacionismo como a forma pela qual existe a vida. Darwin derrubou isso. Como é que você pode se contrapor a um conhecimento da ciência? Como é que você pode se contrapor a um conhecimento maior a respeito do desenvolvimento da vida humana? O que nos fala a doutrina espírita sobre a nossa existência? Nós passamos pelo mineral, pelo vegetal, pelo animal, chegamos ao humano e estamos no humano nos desenvolvendo, de seres primatas até ao que somos hoje, sapiens sapiens. Isso aqui é um caminho pelo qual nós levamos, no mínimo, 2 bilhões e 500 milhões de anos para chegarmos ao que somos hoje. Como seres humanos, nós partimos de quando nos tornamos Homo sapiens até hoje, 200 mil anos. E se sairmos do Homo erectus ao que somos até hoje, 2 milhões de anos. Então, esse desenvolvimento, a ciência está desenhando esse desenvolvimento do ser humano. Ela está fazendo o caminho do ser humano, como é que ele veio se desenvolvendo etapa por etapa para chegar na etapa que estamos vivendo hoje. A ciência está se aprofundando cada vez mais nesse conhecimento. Como é que nós vamos negar tudo isso? Agora, temos de complementar, temos de trazer elementos que complementem tudo isso. Então, daí nós vamos entender o corpo humano, vamos entender o perispírito, vamos entender o modelo organizador biológico do corpo humano que está contido no perispírito. Então, tudo isso a ciência terá de desenvolver. A doutrina espírita fala de algumas revelações, mas só que isso não é comprovação científica. Isso é metodologia da ciência do espírito que foi buscar as comunicações, mas tem de ser levado às universidades para serem pesquisados, para serem entendidas e para serem comprovadas. E nessa comprovação é que se vai ter uma verdade que vai fazer com que a humanidade possa cada vez mais aprofundar o conhecimento da espiritualidade da vida e possa caminhar àquilo que desejamos, que é a transformação da humanidade em uma humanidade mais branda, mais pacífica, mais harmoniosa, que se compreenda uns aos outros, uma fraternidade verdadeira, não uma fraternidade obrigatória, mas uma fraternidade verdadeira, porque com o conhecimento de quem somos, de onde viemos e para onde vamos, nós vamos poder trazer os princípios básicos da harmonização da convivência humana.
Sem isso, não há como nós chegarmos ao estágio que nós gostaríamos de sermos felizes. A felicidade só virá pelo conhecimento. Ela não virá pela... Eu quando falo isso, o pessoal pensa que eu sou contra a presença de vocês aqui. É muito importante vocês estarem presentes aqui. Mas não é a presença aqui que vai fazer com que vocês se tornem seres felizes. É o esforço do entendimento, do conhecimento, da busca e da prática, do exercício do dia a dia, daquilo que nós trazemos como conhecimento. Não é porque se vai na missa todo domingo, não é porque se vai num templo religioso todo sábado, não é porque se lê a Bíblia e se tem conhecimento de trás para frente e de frente para trás de todos os versículos que nós vamos ser felizes. Nós seremos felizes através do conhecimento. Dentro da doutrina espírita, os espíritos respondem a Kardec: amai-vos e instruí-vos. Ele não fala amai-vos, e nem ele fala só instruí-vos. Ele fala amai-vos e instruí-vos. Sem essa ligação, não há como nós alcançarmos o entendimento do caminho a seguir para podermos nos tornarmos mais felizes. Os atributos fisiológicos da alma abrem novos caminhos à ciência e dá a chave de uma multidão de fenômenos incompreendidos até então, por falta de conhecimento da lei que os rege, fenômenos negados pelo materialismo, por se prenderem à espiritualidade e qualificados como milagres ou sortilégios por outras crenças. O que ele está falando aqui, eu vou mostrar um outro quadro, é os fatos que a doutrina espírita já pode trazer para que seja pesquisado pela ciência. Eu não vou falar de cada um deles, mas aqui nós temos a vista dupla, visão à distância, sonambulismo, catalepsia e letargia, presciência, pressentimentos, aparições, transfigurações, transmissão do pensamento, fascinação, curas instantâneas, obsessões, possessões e etc. Tudo isso são fatos que nas comunicações espirituais a gente obtém. Na mediunidade está presente a dupla vista, a vidência, a clareaudiência, a clarividência. Então, tudo isso são fatos que milhões de pessoas possuem como dons naturais da sua vida. E isso, no exercício da mediunidade, nós podemos chegar a entender esses fatos como verdadeiros, mas falta comprovação científica de como isso se dá, como isso se coloca no nosso cérebro, no nosso corpo, no modelo organizador biológico do nosso corpo. E a ciência tem que desenvolver esses conhecimentos. Então, são elementos que a doutrina traz para que possa haver o aprofundamento e o conhecimento da lei da materialidade sobre esses fatos que são espirituais. Então, isso é plenamente possível. Um último caráter da revelação espírita, a ressaltar das condições mesmas em que ela se produz, é que, apoiando-se em fatos, tem que ser, e não pode deixar de ser, essencialmente progressiva, como todas as ciências de observação. Pela sua substância, alia-se a ciência, que, sendo exposição das leis da natureza, com relação a certa ordem de fatos, não pode ser contrárias às leis de Deus, autor daquelas leis. O que ele está aqui colocando é que o Espiritismo, como lida com fatos, e esses fatos se modificam e se ampliam, ela tem de ter algo de progresso permanente. A doutrina espírita tem de ter o progresso, ela tem de ser progressista, porque esses fatos vão se cada vez multiplicando mais, a ciência vai trazendo a comprovação e isso vai levando adiante num progresso incessante. E não pode parar
de ter esse progresso dentro dos princípios da doutrina espírita. Porque são contrárias. Quando se fala das leis de Deus, dentro da doutrina espírita, são leis universais. Deus interfere na humanidade, em todo o universo, não aqui, mas em todo o universo. Quando nós estamos falando de universo, nós estamos falando de 2 bilhões de galáxias, cada galáxia com 2 bilhões de estrelas, cada estrela com mais de 15 planetas, e cada planeta com seus habitantes, bilhões de habitantes. O nosso encarnados tem 7 bilhões e 400 milhões de espíritos. Ao todo, entre encarnados e desencarnados, somos 14 bilhões de espíritos vivendo no planeta Terra, que é minúsculo. Calcula isso em termos universais. A quantificação de planetas e de espíritos viventes no universo. Que quantidade maravilhosa! E as leis que regem todo o universo são únicas. São leis imutáveis e eternas. Então, mas nós vamos sair de leis, quer dizer, isso hoje está se compreendendo melhor todo esse processo, mas ainda falta muito para a gente compreender essas leis e desse processo evolutivo da humanidade e de todas as humanidades existentes em todos os planetas do universo. Então, tudo isso é uma coisa gigantesca, colossal, em que nós somos um cisco aí dentro. Nós somos a Terra, né? O planeta Terra é um grão de areia nesse universo. Não é nada. E nós achamos que isso aqui é muito. E damos uma importância e um valor que não tem significado nenhum em termos universais. Então nós temos de compreender essa equivalência toda existente entre nós. O Espiritismo, entendendo-se com todos os ramos da economia social, aos quais dá apoio das suas próprias descobertas, assimilará sempre todas as doutrinas progressivas, de qualquer ordem que seja, desde que hajam assumido o estado de verdades práticas e abandonando o domínio da utopia, sem o que ele, o Espiritismo, se suicidaria, deixando de ser o que é, mentiria à sua origem e ao fim providencial. Então a doutrina espírita, ela tem de ser progressista. Ela tem de acompanhar o progresso das leis da matéria e do espírito. E se ela não o fizer, sem esse apoio, e se ela não fizer parte dessas descobertas, ela vai se negar. A doutrina espírita vai se negar. Ela necessita ter esse progresso, ter esse conhecimento e ter essa busca incessante. Os espíritos não se manifestam para libertar o homem do estudo e das pesquisas, nem para lhe transmitir inteiramente pronta nenhuma ciência. Com relação ao que o homem pode achar por si mesmo, os espíritos o deixam entregue às suas próprias forças. Isso sabem hoje perfeitamente os espíritas. Os espíritos não vêm nos trazer as leis e vêm nos trazer a teoria. Ele nos traz fatos. Cabe a nós, encarnados, em cima desses fatos, pesquisarmos e buscarmos o conhecimento. Trazermos as leis. Leis que vão fazer com que a gente progrida, com que a própria doutrina progrida. Então, isso é uma sequência. Não cabe aos espíritos, a quem está desencarnado, nos trazer o conhecimento. Eles nos trazem os fatos. E em cima dos fatos, nós vamos produzir as leis. Isso é de responsabilidade de todos aqueles que estão colocados junto a esses fatos. Junto a esses fatos. Isso é fundamental. E isso pode vir por intuição, pode vir diretamente dos espíritos, através de uma reunião. Tem um livro, e eu peço desculpa, mas eu não tenho ele gravado na minha memória, que nos fala que o Einstein,
quando ele tinha uma casa de campo numa floresta na Alemanha, que ele frequentava. E ele toda noite, todo dia, ele saía e ia lá passear pela floresta. Ele gostava de lidar com a natureza, passeando entre essas árvores, entre essa floresta. E uma noite, ele saiu, isso está na bibliografia dele, ele saiu de casa e ficou a noite inteira fora. E no dia seguinte ele chegou todo arranhado, todo sujo, todo colocado dentro de casa. E as pessoas estavam preocupadas com ele. Aí ele chegou e ele colocou no papel: E é igual MC ao quadrado. Só. Ele simplesmente intuiu a fórmula E igual MC ao quadrado. Aí, com o conhecimento dele, dessa intuição que ele teve, nessas andanças que ele ficou fazendo na floresta, ele, com o conhecimento matemático que ele teve, ele desenvolveu matematicamente a equação. E ele fez a comprovação matemática da equação que ele intuiu. Ele não trouxe do conhecimento matemático dele e físico dele a fórmula, chegando à fórmula. Ele partiu da fórmula para a comprovação da fórmula. Então isso é o esforço dele, foi o esforço dele. Como cada um de nós temos de fazer o nosso esforço para chegarmos a um entendimento cada vez mais profundo e progressista daquilo que nós abraçamos como uma realidade para as nossas vidas. De há muito a experiência ha demonstrado ser errôneo atribuir-se aos espíritos todo o saber e toda a sabedoria, e supor-se que baste a quem quer que seja dirigir-se ao primeiro espírito que se apresente para conhecer todas as coisas. Enganam-se aqueles que acham que os espíritos sabem mais do que a gente. Enganam-se. Porque tem muito espírito aí brincalhando. Tem muito espírito que vem trazer fatos e vem trazer manifestações espirituais que são verdadeiras armadilhas. Por quê? Porque todos os problemas de relacionamento que nós temos entre nós, seres humanos encarnados, quando morre não vira santo. Quando morre não vira um anjo. Quando desencarna, continua com as mesmas imperfeições. E essas imperfeições, mediunicamente, são transmitidas. São transmitidas. Elas são trazidas. Então, nós temos de questionar as comunicações espirituais, nós temos de questionar aquilo que chega até nós, através da mediunidade e através da comunicação dos espíritos. Nós não podemos aceitar cegamente tudo aquilo que vem. Não, os espíritos disseram, pode estar falando um monte de besteira, pode estar falando um monte de bobagem, pode estar trazendo inverdades, pode estar brincando. E isso que chegava a ele. Ele foi buscando entender e compreender, pouco a pouco, tudo aquilo que acontecia. Allan Kardec. O Espiritismo é definido por Kardec como a ciência que estuda a origem, a natureza e a destinação dos espíritos, bem como sua relação com o mundo corpóreo. É ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma filosofia de consequências morais. Essa é a definição que Kardec dá ao Espiritismo. Ele não coloca aqui em nenhum instante como o Espiritismo uma nova religião. Ele coloca como a ciência que estuda a origem, a natureza e a destinação dos espíritos, bem como sua relação com o mundo corpóreo. Ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma filosofia de consequências morais. Esse é o conceito básico da doutrina espírita. É aí a definição de Kardec sobre o Espiritismo é exatamente essa. Ele não estabeleceu nada diferente disso. Essa foi a busca dele todos os anos e todas as pesquisas que ele fez desde que ele se aproximou das comunicações espirituais na França. Então essa foi a metodologia
E esse é o conceito de Kardec a respeito da doutrina espírita. Caminhando de par com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ela a aceitará. Ele, o espiritismo, a aceitará. Ele coloca, então, aí uma coisa que eu acho fundamental. Se o conhecimento das leis naturais, da matéria, do conhecimento humano, mostrar que na doutrina espírita há alguma coisa que diverge desse conhecimento, tem a doutrina de se modificar. Tem de aceitar esses fatos e ser alterada. Ela não pode ser dogmática. Em nenhum instante ela o é. Ela traz os debates, ela traz a discussão, ela traz o conhecimento, ela traz a necessidade de que se conheça essas novas descobertas. Então é de fundamental importância que a gente busque esses conhecimentos e não aceite tudo cegamente. E não negue aquilo que contraria o princípio da doutrina espírita ou o entendimento que nós temos sobre os princípios da doutrina espírita. Nós temos de discutir, inclusive, o nosso entendimento. Porque a discussão do nosso entendimento é fundamental para que a gente se torne verdadeiramente espírita. A gente não pode aceitar o espiritismo dogmaticamente, em nenhum instante, em nenhum momento. Quem é o Bruce Lipton? A biologia da crença, ciência e espiritualidade na mesma sintonia. Bruce H. Lipton. Seus estudos pioneiros sobre a membrana celular foram os precursores de uma nova ciência, a epigenética, da qual se tornou fundador e um dos seus maiores especialistas. Então, nós estamos aqui, né, nas quintas-feiras estudando agora a epigenética. Nós estamos buscando entender o que é epigenética. Ainda não entendemos nada. Mas aqui não tem geneticista, não tem nada, mas estamos aí, né? Vamos estudar epigenética, vamos entender o que é epigenética. E por incrível que pareça, tem um médico, geneticista, espírita, professor de universidade, que está trazendo a epigenética e está mostrando que André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, 50 anos antes de se conhecer a epigenética, já trouxe a epigenética. E como é que essa epigenética funciona? Do espírito para o corpo, da formação do corpo, dos genes do corpo, que vem através do perispírito. E como o pensamento do espírito modifica os genes, separa os genes e modifica os genes. Ele diz que a gente tem, o espírito é a chave e a gente é o buraco, é a fechadura. E a epigenética é justamente isso, é o encaixe da chave na fechadura. É por aí. É. Você sabe mais do que eu. Não, é que eu fiz genética. É genética. E aí, Então, por acaso, eu li sobre esse médico. Ele diz, para elucidar, ele dá essa explicação. É isso aí. Desce e Yanduri. Hã? Desce e Yanduri. Desce Yanduri. Desce Yanduri. Tem palestras dele fantásticas. Fantásticas. E ele mostra como o pensamento separa, oculta genes que estão, que vêm dos pais, mas não vão agir sobre a vida. Não vão agir sobre a vida. E você pode a qualquer instante pegar aquilo e trazer para a vida. Então, é fantástico a ação do pensamento sobre a genética. E o que é o pensamento? Quem pensa é o genes? Quem pensa é a célula ou quem pensa é a alma? E é a alma que comanda com o seu pensamento genético. Então, isso daí leva a situações que vão dar estudos de teorias e teses de mestrado e de doutoramento fantásticos. Né?
Eu vou correr um pouquinho, senão daqui a pouco eu estouro o tempo. Você pode achar estranho. Ajudar a gente. Falou que ela vinha quinta-feira para ajudar a gente. Tá bom. Quer essa também? Tudo bem. Vamos lá. Você pode achar estranho que o Lipton fala. Você pode achar estranho que um cientista descubra, em meio aos seus estudos, a espiritualidade. Em círculos acadêmicos, a palavra espírito provoca a mesma reação que a palavra evolução nos círculos fundamentalistas. Como se sabe, espiritualistas e cientistas têm visões completamente diferentes da vida. Isso é um fato. Não adianta a gente querer negar esse fato, porque é um fato. Quando um espiritualista enfrenta os problemas, recorre a Deus ou às forças invisíveis para obter ajuda. Já um cientista vai até o seu laboratório ou consultório e toma medicamentos. Só consegue obter alívio por intermédio das drogas. Então são comportamentos distintos entre o espiritualista e o materialista. Entre aquele que vai buscar em Deus as forças para obter ajuda e aquele que vai buscar nas drogas e nos remédios a ajuda para os seus problemas físicos. Posso afirmar categoricamente que a ciência me levou à espiritualidade, pois as descobertas da física e do mundo das células mostram cada vez mais a existência de um elo entre ciência e espiritualidade. Duas áreas completamente distintas desde a época de Descartes, há alguns séculos, mas tenho certeza de que quando as duas forem novamente reunidas, teremos um mundo muito melhor. Isso é a visão do livro, que é um dos fundadores da epigenética, que hoje é todo um desenvolvimento que os geneticistas da epigenética estão desenvolvendo nos laboratórios, nos conhecimentos que eles têm da ciência. E Einstein: a ciência sem religião é manca. A religião sem a ciência é cega. Creio em um Deus pessoal e posso dizer que nunca em minha vida cedi a uma ideologia ateia. Não há oposição entre ciência e religião. Apenas há cientistas atrasados que professam ideias que datam de 1880. Isso é Einstein falando. Ainda bem que não é nenhum espírita falando sobre isso. Mas é Einstein trazendo a visão dele sobre ciência e espiritualidade. Né? Então, a visão que ele tinha, quer dizer, a ciência sem religião é manca, e a religião sem a ciência é cega. Há de ter essa interação. É fundamental essa interação. E quem é que vai realizá-la? Nós. Nós que estamos buscando esse conhecimento, que estamos buscando compreender e entender esses conhecimentos. O conhecimento humano com o conhecimento da doutrina. É de fundamental importância que a gente faça essa ligação e que a gente busque esse conhecimento. Einstein ainda: minha religião consiste em humilde admiração do Espírito superior e ilimitado que se revela nos menores detalhes que podemos perceber em nossos espíritos frágeis e incertos. Essa convicção profundamente emocional na presença de um poder racionalmente superior que se revela no incompreensível universo é as ideias que faço de Deus. Então, é uma visão que ele, Einstein, tinha de Deus. Como ele entendia a Deus. Através do conhecimento da ciência. Através do conhecimento que ele tinha da ciência. Acredito no Deus de Spinoza, que se revela por si mesmo na harmonia de tudo que existe, e não no Deus que se interessa pela sorte e pelas ações dos homens. Então, Spinoza é um judeu, um rabino judeu,
que é muito seguido e era seguido nas suas ideias por Einstein. Né? A harmonia existente está na existência de Deus. Mas não é a harmonia existente aqui na Terra, é no universo. Em todo o universo. Em todo o universo. É uma harmonia fantástica. E a beleza dessa harmonia é onde ele encontra, através daquilo que Spinoza fala, a Deus. O que é Deus é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Ele não pergunta quem é Deus, ele pergunta o que é Deus. Né? E essa visão cai dentro desses princípios de entendimento que a doutrina espírita tem a respeito de Deus. É a harmonia existente no universo. E não no Deus que fica se interessando, se Deus me ajudar, se Deus me der, se Deus deixar, se Deus... Como? Deus está, através de suas leis universais, fazendo com que a harmonia do universo exista. E não resolvendo problemas pessoais de cada um de nós. Esse entendimento maior de Deus que Einstein tinha como crença. E eu tenho, por último aqui, daqui é só uma especulação filosófica. Nós não vamos trazer resultado nenhum de nada, mas é só para filosofar sobre a ciência. O universo é constituído, isso os cientistas já comprovaram. No universo, não no planeta, no universo. Energia escura é 73% da energia contida no universo. A matéria escura é 23% da matéria existente no universo. E a matéria bariônica, que é a matéria que nós tocamos e vemos e mexemos, corresponde a 4% daquilo que existe no universo. E tudo isso é energia. Porque a energia escura é 73%, quando ela se condensa, ela forma matéria escura, e quando ela se ilumina, forma matéria bariônica. Ela é matéria escura porque não tem luz. Porque não tem luz. Mas é matéria. É matéria. E no universo, essa matéria exerce uma força enorme em tudo aquilo que existe entre as galáxias, os planetas, em tudo aquilo que existe no universo. Então, essa matéria escura é algo que existe. Então, especular, só para a gente pôr uma especulaçãozinha. Será que a energia escura, que forma 73%, não seria o fluido cósmico universal que a doutrina espírita nos traz? Será que não seria? Será que a ciência, pesquisando a energia escura, não poderia chegar, e dentro da doutrina espírita nós falamos de fluido cósmico universal, será que nós não podemos casar um conceito com o outro? Matéria escura. Ela é escura porque não tem luz própria. Ela é escura, não é vista. Mas ela tem força gravitacional. Ela tem força gravitacional, essa matéria escura. E o que poderia ser essa matéria escura? Será que o mundo espiritual não seria composto nessa matéria escura? Porque nós não vemos o mundo espiritual. Os espíritos nos falam sobre o mundo espiritual. Eles nos transmitem conhecimento sobre o mundo espiritual, mas nós não o vemos. Nós não, tem alguns médiuns videntes que veem, né? Mas a humanidade, no seu todo, não vê. Se nós não vemos o mundo espiritual, será que ele não está contido nesses 23% de matéria escura existente no universo? E a matéria bariônica? Tudo aquilo que a ciência estuda, a ciência da matéria, tudo aquilo que ela estuda, tudo aquilo que ela busca de conhecimento, tudo que ela trouxe de conhecimento, é sobre 4% da energia contida no universo. Nada além disso. A ciência ainda não andou além desses 4% de matéria
bariônica que formam os mundos materiais. Então, tudo aquilo que a ciência traz como conhecimento corresponde a 4% daquilo que existe como matéria visível, como o mundo material, no universo. Todas as galáxias, todos os sistemas existentes no universo, esses bilhões e bilhões de planetas, tudo isso é 4% da energia contida no universo. Quer dizer, tudo aquilo que se sabe é nada. É um mínimo. E nós estamos tentando achar que podemos saber sobre 4%. Estamos querendo buscar entender esses 4%. E alinhar esses 4% ao mundo espiritual. Aí poderá haver uma sinergia maior e podemos ampliar a área de conhecimento humano através desse conhecimento do mundo espiritual, que poderá ser feito pela ciência do espírito e pela ciência da matéria. E terão de andar uma junto com a outra, buscando fazer com que haja uma interação entre um conhecimento e outro, e disso surgir uma amplitude da nossa própria existência, para que a gente possa fazer um caminho à frente, para que a gente possa progredir. Porque não podemos esquecer nunca que seremos espíritos perfeitos. Seremos espíritos puros. Agora, o tempo que vai levar para isso acontecer vai depender de cada um de nós. E vai depender de todo esse conhecimento que a gente possa vir adquirir. Então, esse é um longo caminho que nós temos a trilhar nas nossas vidas. E tudo isso tem de ser através do conhecimento e das leis do amor também. Então, amai-vos e instruí-vos. Esse é o final do estudo que a gente pode fazer na noite de hoje. E quem quiser se aprofundar um pouco mais, participar aqui, não é bem do debate, é do arranca-rabo que a gente tem. Nas quintas-feiras, não. A porta está aberta, porque é uma briga enorme. Somos poucos, mas a gente quer do pau infernal aqui, que cada um traz as suas ideias e a gente fica filosofando barbaridades. Está aberto para quem quiser participar os estudos, quem tiver a curiosidade de participar dos estudos. Nós estamos na epigenética e nós vamos partindo cada vez para outros assuntos. Não sabemos de nada, nós discutimos. Né? E isso é importante, tá bom? Então era isso que eu queria fazer. Se a gente fosse trazer a ciência, todo o conhecimento da ciência, a gente ficaria aqui perdido. Mas é interessante a gente estudar e se aprofundar um pouquinho em algumas ciências. A neurociência eu acho fundamental, né? Porque a neurociência está ligando o cérebro, o pensamento, e a gente pode fazer essa ligação com o espírito, a alma, se manifestando através do corpo, e como ele se manifesta, em que partes do cérebro ele se manifesta, e isso faz parte até do vídeo do Brécio, né? Do segundo vídeo dele. É a continuação do seminário na cidade do Porto, em Portugal. De epigenética, ele continuou com neurociência. E mediunidade. É? Neurociência e mediunidade. Ele é um professor médico, ele dá aula nas universidades, é espírita, e ele traz um conhecimento fantástico. Os livros dele são muito bons para a gente ver e a gente traz muito conhecimento. Quero agradecer a todos pela paciência de ouvir um tema tão árido, né? Mas que é fundamental para a gente abrir um pouquinho as portas de sermos espíritas. Ser espírita é um pouco além de tudo isso que a gente se esforça em fazer. E nós temos um longo caminho a